Vamos louvar o Senhor, amém? Se eu passar por um furacão, tu me cobres com tuas mãos. Na tempestade eu sei, estás comigo. Tua sombra me guardará. Se no deserto eu caminhar, seguro estou, estás comigo. Se nós cremos em tua promessa, nunca nos deixará. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Nunca nos deixarás, Emmanuel. Deus conosco, Emmanuel. Nas batalhas que enfrentei, tua força eu encontrei. Transformou minha dor num brado de louvor. Os leões vieram me tragar, me escondi no santo lugar. Em todo tempo, Deus, estás comigo. Se nós cremos em tua promessa, e nunca nos deixará. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Nunca nos deixará. Deus conosco, Emmanuel. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Se eu passar pelo fogo, nas montanhas e vales, Deus conosco, Emmanuel. Homem que viveu e numa cruz por nós sofreu, foi morrendo que a morte ele venceu. Vive pois ressuscitou, Jesus Cristo, Filho de Deus. O mundo saberá que és Emmanuel. Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco, e Ele está aqui. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Nunca nos deixarás, Emmanuel. Deus conosco, Emmanuel. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Se eu passar pelo fogo, nas montanhas e vales, Deus conosco, Emmanuel. Emmanuel. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus fala que o nosso Deus é Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas, e Ele está aqui. Amém? Quantos acreditam nisso? Vamos declarar isso.
Não serei mais amado do que eu já sou. Não depende de mim, nada que eu fizer pode te abalar, Senhor. Não são minhas obras que vão te agradar. Não serei mais amado do que eu já sou. Na tempestade eu sou, mas não vou parar. Ouço tua voz chamando meu nome como um vento a soprar. Atravessas o oceano pra eu não me afogar. Nunca tão perto como agora estás. Tu és Jireh, és tudo pra mim. Jireh, és tudo pra mim. Me contentarei em qualquer situação. Jireh, és tudo pra mim. Sempre serás tudo pra mim. Sempre serás tudo pra mim. O que sinto aqui, não quero esquecer. No alto da montanha, posso ver tão claro teu querer. Comigo estás ao anoitecer. O que sinto aqui não quero esquecer. Jireh, és tudo pra mim. Jireh, és tudo pra mim. Me contentarei em qualquer situação. Jireh, és tudo pra mim. Sempre serás tudo pra mim. Mas sempre serás tudo pra mim. Já sou amado, já fui escolhido. Eu sei quem eu sou e o que foi prometido. Eu já sou amado, mais do que imagino. Completo sou. Eu já sou amado, já fui escolhido. Eu sei quem eu sou e o que foi prometido. Eu já sou amado, mais do que
há Deus como nosso Deus. Vamos dizer isso, diga: não há Deus como nosso Deus. Aleluia. Te amo, Jesus, te amo, te amo, te amo. Outro nome igual.
Vamos dar continuidade à série de mensagens sobre o meu amigo Espírito Santo. Essa série, baseada principalmente na palavra de Deus, com o intuito de despertar a igreja sobre a importância do nosso grande amigo, nosso amigo Espírito Santo. E o pastor Ebe já havia pregado nesse ano, essa série de mensagens lá em São Paulo, e a gente, como bebe da nossa fonte, da nossa liderança, a gente quer também aprender muito com eles e transmitir para a nossa igreja aqui em Belo Horizonte. E o pastor Ebe tem um livro, que é o livro Meu Amigo Espírito Santo. Eu vou até colocar a capa dele aí. Se você puder adquirir esse livro, é um livro muito bom, é um dos livros mais recentes do pastor Ebe e muito rico de conteúdo. Nós vamos estar hoje trazendo a quarta mensagem dessa série. E antes de entrar no tema de hoje, que a gente vai falar de como ouvir o Espírito Santo, eu quero recapitular um pouquinho das... Cadê meu esboço? Acho que ele caiu. Joãozinho, dá esse esboço aí, amigão. Tá aí do lado da cadeira. Recapitular as mensagens anteriores que o nosso pastor Rony já trouxe aqui. Na mensagem de hoje, na de hoje nós iremos falar sobre como ouvir a voz do Espírito Santo. Mas a primeira mensagem que foi trazida a respeito do assunto, o pastor Rony falou, que nós devemos crescer em intimidade com o Espírito Santo. E sobre esse tema, um dos tópicos principais que foi falado é que a nossa intimidade com o Espírito Santo depende muito mais de nós do que de Deus. Porque o próprio Deus deseja muito ter intimidade, ter comunhão conosco. E muitas vezes nós não avançamos por causa de nós. Não é Deus que não está querendo falar conosco. Não é o Espírito Santo que está querendo ter comunhão conosco. Muitas vezes somos nós mesmos que limitamos essa comunhão. Lá em Tiago 4, versículo 8, fala que nós devemos nos aproximar de Deus e Ele se aproxima de nós. Então, quanto mais eu me achego perto de Deus, mais Ele se achega perto de nós. Quando eu dou um passo para perto de Deus, Deus dá outro passo para próximo de nós. Então, essa intimidade depende muito mais de nós. Esse foi um grande ponto ressaltado. Imagina, gente, imagina você. Acho que você já deve ter se imaginado com Jesus, andando com Jesus, lá no lago de Nazaré, andando no barco, pescando com Jesus. Imagina você, Jesus, andando lá diariamente, você como um dos discípulos. Seria muito mal educado da nossa parte se a gente não conversasse com ele, Ficasse só calado. E só Jesus falando, só Jesus falando. Certamente, se Jesus, o próprio Filho de Deus que se encarnou, tornou-se homem, estivesse andando com você diariamente, você ia desenvolver diálogo, ia perguntar: Jesus, e aí, o que o senhor acha? Se eu devo fazer essa prova, se eu não devo? O senhor acha que eu devo fechar aquele negócio, se eu não devo? Ia perguntar conselhos, coisas do seu dia a dia, porque ele está lá andando com você. E por que nós, cristãos, não fazemos isso com o Espírito Santo no nosso dia a dia? Porque Jesus, quando veio trazer o reino de Deus, ele falou: olha, é melhor que eu vá para que o Espírito volte. Porque Jesus, quando veio, ele abriu mão da sua glória, se tornou homem como nós. Então, quando Jesus se tornou carne, ele abriu mão dos seus atributos. Por exemplo, a onipresença. Jesus não podia estar no mesmo lugar, em vários lugares ao mesmo tempo. Quando Jesus andou por essa terra, ele estava em apenas um local. Quando ele se humilhou, quando ele abriu mão da sua glória, ele decidiu abrir mão, por exemplo, da onipresença. Então, quando Jesus andou na terra, ele só podia estar em um lugar ao mesmo tempo. Então, quando ele estava lá na sinagoga, ele só estava na sinagoga. Quando ele estava lá na cruz, ele só estava lá na cruz. Ele abriu mão da onipresença, diferente de Deus, Deus é onipresente, está em todos os lugares. E Jesus, falando para os discípulos, disse: olha, é melhor que eu vá para que o Espírito venha. E quando ele vier, é melhor que ele venha, é melhor para vocês. É claro que a gente entende os discípulos, Imagina a gente perder uma pessoa querida, a gente saber que aquela pessoa querida vai morrer. Os discípulos estavam tristes: não, Senhor, não quero que o Senhor vá, não quero que o Senhor parta daqui. Mas Jesus falou: é melhor que eu vá, para que assim o Espírito Santo venha. E ele veio,
e ele foi derramado sobre a igreja do Senhor Jesus. E sobre nós, o Espírito está em nós. Pergunto, onde é o trono de Deus? Lá no céu, o trono de Deus. Jesus, onde está? Está junto ao Pai. E a pergunta que eu faço, onde é o trono que o Espírito Santo está assentado hoje? Em nós, na igreja, em nossos corações. Então, o próprio Deus está aqui. Amém? Então, não sejamos mal educados com o Senhor, né? Vamos cultivar um diálogo, uma amizade, que Ele está aqui em nosso meio. Na segunda mensagem, né? Nessas mensagens, o pastor Rony, na última, recente, quer dizer, domingo passado, o pastor falou sobre o Espírito Santo no seu dia a dia, como ter essa intimidade com o Espírito Santo diariamente. E aí falou que o santo invadiu a terra, o sagrado, né? Ele veio e está no meio de nós. Aquilo que é santo está aqui para conviver no nosso dia a dia, no meio do profano. Não que Deus coabita com o pecado, mas Deus escolheu estar no meio de nós, para que nós venhamos cultivar essa intimidade com Ele. Então, o sagrado invadiu a terra e também o último ponto foi falado sobre a adoração, a intimidade com Deus. Cultivarmos a adoração com o Espírito Santo, nós teremos uma intimidade maior com Ele. Queridos, e na mensagem de hoje vamos aprender como ouvir a voz do Espírito Santo. Só que tem alguns detalhes importantes, de que alguns fundamentos bíblicos, alguns fundamentos da palavra de Deus, que nós precisamos ter muito claro em nossa mente para poder ter essa intimidade com Ele. A primeira delas é que nós precisamos ter nascido de novo. Esse é o primeiro passo, é o primeiro fundamento. O que é nascer de novo? Nascer de novo é aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. E eu quero colocar o texto base dessa mensagem de hoje, está lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primeiro aos Tessalonicenses, se você tiver com sua Bíblia, pode abrir, senão você pode acompanhar pelo telão. Diz assim: o mesmo Deus, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali tem um fundamento do ser humano: espírito, alma e corpo. Diga assim comigo: eu sou um espírito, tenho uma alma e habito no corpo. Então nós somos esse ser cricotômico, de 3 dimensões. Muitos já ouviram falar, todo mundo é filho de Deus. Quem já ouviu essa frase? Todo mundo é filho de Deus. Isso é uma mentira, tá? Todo mundo é criatura de Deus. Todos foram criados por Deus. Deus criou todo mundo, isso é fato. Mas existe o conjunto dos filhos. Para se tornar filho, é preciso que ocorra alguma experiência na vida da pessoa para que ela se torne filha de Deus. Se a pessoa não tem essa experiência, não tem essa experiência mesmo com Jesus, ela não se torna filho, porque Jesus, ele era o único filho, chamado unigênito de Deus, o único. Ele veio como único para a terra, morreu em nosso lugar por causa dos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aí quando ele ressuscita, a Bíblia diz que ele é o primogênito dentre os mortos, é o primeiro a ressurgir dos mortos. Por que primogênito? Porque ele era o primeiro que viria depois de muitos irmãos. Então Jesus, ele era o único e passou a ser o primogênito, o primeiro, o irmão mais velho. E esse irmão mais velho é irmão daqueles irmãos que aceitam o sacrifício de Jesus. Olha, eu entendo o sacrifício de Jesus sobre mim. Eu aceito esse sacrifício sobre a minha vida. Aí assim como ele morreu, eu decido morrer para o meu pecado. Eu decido morrer para o meu velho homem. E assim como Jesus se ressuscitou, eu ressuscito juntamente com Cristo e me torno filho de Deus. Essa experiência só é possível a gente ter depois que a gente tem uma consciência. Um bebezinho não consegue entender isso, que ele precisa passar pelo novo nascimento. Então, quando a pessoa vai crescendo, né, passa ali a pré-adolescência, já consegue entender que ela precisa do novo nascimento, aí sim,
ela pode fazer uma decisão. E não é uma decisão emocional, não é emoção, é muito racional, é muito inteligente escolher isso, porque a Bíblia é muito clara. Então, quem está aqui e fez essa decisão, você pode ter certeza que ninguém vai roubar a sua filiação de Deus. Se você fez isso conscientemente, olha, assim como Jesus morreu, eu decidi morrer para o meu pecado. Eu decidi viver a vida com Cristo. E assim como Ele ressuscitou dos mortos, eu vou ser ressurreto dos mortos e eu também sou filho de Deus. Então, quando qualquer pessoa nasceu, ela nasce daquelas 3 dimensões. Todo ser humano tem essas 3 dimensões. Porém, uma pessoa que nunca teve a experiência com Jesus, o espírito dela ainda está morto. O espírito dela não tem vida. E se a pessoa nasceu, viveu e morreu sem ter a experiência com Jesus, para onde ela vai? Infelizmente, vai passar a vida dela, a eternidade no inferno. Porque cada um de nós somos seres eternos. Você é um ser eterno. Se você morrer, você não vai ter a chance de nascer de novo. Porque a Bíblia diz que a morte, né, é dada o direito a uma vez só. Né? Não tem reencarnação. Então, se a pessoa morrer, ela vai passar a eternidade no inferno. Porém, quando a pessoa aceita Jesus, o que acontece? O Espírito Santo vai fazer morada onde? No nosso espírito. O nosso espírito que estava morto, esse espírito ele é recriado. A própria vida de Deus passou a fazer parte dentro de você. O autor, o consumador, o criador dos céus e da terra decidiu fazer morada no seu coração. E o trono dele é o seu espírito. Então, se você entende isso, que o seu espírito, lá dentro, existe algo muito maior do que você vai poder andar em comunhão com o Espírito Santo. Então, entendendo isso, queridos, nós temos um espírito novo, um espírito recriado. A Bíblia diz, né, a gente vai ver lá na frente um texto, que o Espírito Santo sela com o nosso espírito. Ele selou, ele é um só. O nosso espírito humano, que era morto, sem intimidade com Deus, quando o Espírito veio, ele se tornou um espírito só e passou a ter vida, e a vida com Deus. Se eu morrer, se o meu corpo for morto, se as minhas emoções, o meu intelecto, o meu conhecimento de mundo morrer, ele vai morrer e ficar aqui nessa terra. Mas a minha eternidade está garantida com o Senhor Jesus. Amém? Então, para ouvirmos a voz do Espírito Santo, é necessário que você tenha o Espírito Santo dentro de você. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, 1 Timóteo, se você puder abrir ou ver no telão, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Diz assim: mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Aí ele está escrevendo para crente, porque se a pessoa estava na fé e naufragou, ou seja, um dia ela acreditou, mas ela desistiu e naufragou, afundou. Mas aqueles que se mantêm firmes e com a boa consciência, que eu quero frisar aqui, a boa consciência, para você ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, algo fundamental é você ter uma consciência pura. Você está com a sua consciência limpa, de que você não está com pecado escondido, por exemplo. Se você tem algo que você fez, pecou, você precisa se purificar, ter essa consciência limpa. E a Bíblia fala, né, 1 João fala que se vocês pecarem, vocês têm Jesus Cristo para lavar você dos seus pecados, porque não é a sua justiça que te torna puro, não é as suas boas obras, não é o que você faz de bom todo dia que te faz ter intimidade contigo. Você tem intimidade com Deus por causa do sangue de Jesus. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é se lavar constantemente no sangue de Jesus. Errou. Eu confesso, gente, criar filhos não é fácil. E eu tenho uma filha de 6 anos e uma de 12. Então, tem hora que eu perco a paciência. E eu falo bravo, falo grosso, mas depois eu venho, nossa, eu fiz isso errado. Eu vou lá e peço perdão. Porque eu quero ter minha consciência limpa. Eu quero ter a liberdade de vir aqui pregar a palavra para vocês, né? Porque a minha consciência está tranquila. O Halley está ali porque ele sempre foi um cristão certinho. Mentira, eu fiz muitas coisas erradas. Mas uma coisa que eu decidi
é que eu vou andar em consciência limpa. Eu vou andar e, Jesus, eu errei, mas eu quero perdão dos meus pecados. Eu quero andar conscientemente na minha fé. Eu não vou naufragar, como muitos naufragaram na fé. E isso, o discipulado me ajuda demais. Porque o discipulado, a Bíblia fala que o discipulador, ele está lá para te ajudar também nessas fraquezas, para orar uns pelos outros. E orando uns pelos outros, a gente vence as dificuldades. Ninguém é uma ilha que eu tenho esse pecado aqui, o pecado é tão nosso que a gente acha que só a gente pode saber, né? O pecado é tão meu que eu vou cultivá-lo como um pecado de estimação. E aí eu nunca consigo romper na minha vida espiritual, não consigo evoluir e tenho sempre uma consciência, sabe? Consciência pesada. Nossa, eu estou fazendo algo de errado, talvez Deus não está se agradando de mim. Não é isso que Deus quer para você. Jesus já veio, já nos libertou e Ele quer que andemos em uma consciência pura. Então, queridos, abra o seu coração diante de Deus, rasgue diante de Deus. Deus, eu sou assim, eu tenho essas limitações, eu preciso do Senhor. Deus, me mostre um discipulador para que eu possa confiar o meu coração, para que Ele possa orar por mim e me ajudar. O discipulador não é para te cobrar, ele está lá para te ajudar. E assim, gente, quando andarmos com a consciência limpa, a gente vai ficar mais sensível à voz do Espírito Santo. Amém? Quem deseja isso para a sua vida? Eu quero isso para a minha vida cada dia mais, cada dia mais. Então, o primeiro ponto é, para ouvir a voz do Espírito Santo, ter uma consciência de pureza, de sensível ao Senhor. Segundo tópico, para que a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo, é a gente usar o crivo da palavra de Deus. O Espírito Santo vai falar com você de várias formas, mas em todas elas tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Atos 17, versículo 11, acho que muitos conhecem esse texto, diz assim, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Quando você ouve falar dos bereanos, é porque eles foram cristãos lá da época dos Atos dos Apóstolos. Eles aceitaram o Evangelho, mas eles foram diferentes dos demais, até porque eles iam nas Escrituras conferir. Será que é isso mesmo que eles estão falando? Que o Messias viria, né? Que Jesus viria salvar a humanidade? Então eles ouviam o Evangelho e conferiam nas Escrituras se tudo aquilo era verdade. Nós precisamos ser igreja que conhece a palavra de Deus. Igreja que não fica só no raso. Se você vem aqui só no domingo, ouve a mensagem, passa a semana toda sem abrir sua Bíblia, meu querido, me desculpa, mas a nossa intimidade com o Senhor vai estar limitada, porque se a gente não conhece a vontade de Deus que está aqui na palavra de Deus, nós não poderemos discernir quando o Espírito Santo falar conosco. Então, que sejamos mais profundos na palavra de Deus, mais íntimos da palavra de Deus. Não só na palavra de Deus, principalmente na palavra de Deus, ela é a base de tudo, mas também leia outros livros, medite e meditar na palavra de Deus sempre, mas busque conhecimento. Por exemplo, esse assunto sobre o Espírito Santo, existem vários livros falando sobre o Espírito Santo. O próprio pastor Abe, ele baseia os livros dele em vários outros autores que ele leu. Por exemplo, esse livro aqui, chamado Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, autor Kenneth Hagin, o pastor Abe lê demais esse autor aqui, que ele tem uma linguagem muito simples, muito objetiva. E esse livro do pastor Abe foi baseado nesse livro desse autor aqui. Ou seja, o pastor Abe queria aprender mais sobre o Espírito Santo. O que é que ele fez? Palavra de Deus, Bíblia, mas também procura outras literaturas para ver esses princípios que homens de Deus já andaram, já tiveram experiência e a gente pode aprender com eles. O pastor Luciano Subirá também tem um livro a respeito do Espírito Santo. Se você quiser se aprofundar mais, gente, é um oceano. Os assuntos bíblicos é um oceano de conhecimento, de sabedoria que pode nos dar fundamentos para a nossa vida diária. Porém, eu quero trazer um alerta para você. Jesus,
quando estava falando com os fariseus, ele disse que eles erravam porque eles não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. São dois fundamentos: conhecer a palavra de Deus e conhecer o poder de Deus. Não adianta apenas lermos e não termos o poder de Deus, porque a letra mata, porém o Espírito vivifica. Contudo, se a gente une esses dois, a leitura, a profundidade nos estudos, no desejo de conhecer mais, e aliado a isso, o fogo de Deus, a oração, a busca intensa pelo Espírito Santo, vai ocorrer transformação. Então eu te digo, existe alguma área na sua vida que precisa de transformação? De que está bagunçado e precisa de ordem? Vai na palavra de Deus e vai no fogo de Deus. Porque o mundo lá, né? O mundo não existia. Lá no princípio, Gênesis 1, o mundo era sem forma e vazia. A Bíblia diz que o Espírito pairava sobre esse ambiente de caos. E o que ocorreu? Quando Deus disse, quando Deus liberou a sua palavra, ou seja, uniu a palavra com o poder de Deus, houve criação. Então Deus disse, haja luz. Foi a palavra liberada, juntamente com o poder que já existia, o Espírito de Deus já estava lá e houve luz. Então, qual é a área que você precisa de ordem? É um emprego? Deus, eu creio que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu estou citando o quê? Um versículo da Bíblia. E eu vou unir o versículo da Bíblia com o poder de Deus. Eu vou orar, eu vou crer. Deus, eu creio em nome de Jesus que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o Senhor vai abrir as portas. Eu peço, Senhor Deus, porque Tu és o meu pastor e em Ti eu confio. E aí, no reino espiritual, que é muito mais real do que esse reino, as coisas já estão acontecendo. As portas já estão sendo abertas. E breve o contato vai tocar aí no seu celular. Olha, estou com uma oportunidade aqui para você. Então, querido, é a união da palavra com o poder de Deus. Amém? Então, o primeiro ponto falamos foi termos uma consciência limpa. Segundo, usar sempre o crivo da palavra de Deus. Alguém aqui já recebeu alguma profetada? Uma pessoa chega, olha, eis que te digo, Deus está falando comigo, que você... e começa a falar um monte de coisa a seu respeito, enfim. Qual vai ser o crivo, o critério que você vai usar para julgar a profecia? A palavra de Deus. O pastor Eibe contou um exemplo nessa pregação dele, que lá em Santarém ainda, a igreja dele não estava tão grande ainda, acho que com 150, 200 pessoas, e uma irmã, ele recebeu o recado, né? O irmão chegou para ele, olha, a irmã fulana de tal está querendo falar com o senhor, ele tem uma encomenda para ti, pastor. Aí o pastor falando, né? Não, eu era pastor, né? Sempre com fome, querendo sempre comer, achei que fosse um pedaço de bolo, né? Houve um casamento, a irmã separou um pedaço de bolo para mim, e eu vou lá, né? Ele pensando, né? Alguma coisa gostosa assim para comer, né? Aí ele chegou lá, aí o marido dela recebeu, né? Olá, pastor, seja bem-vindo, aquela coisa toda mística, né? Ele, ô irmão, tudo bem e tal? Pastor, pode sentar aqui. Aí a irmã veio, né? Toda ritual, né? Sentou. Olá, pastor. Eu estou aqui para te dizer uma palavra para o Senhor. Aí ele, ô irmã, o pastor Eibe sempre humilde, né? Não, tudo bem, quero receber. Então, qual é a palavra que você tem para me dar? A irmã falou, olha, Deus está dizendo que a sua igreja vai diminuir mais para que o Senhor se arrependa. Aí, irmã, não, e o que eu estou fazendo tão de errado assim? Não, é porque lá na sua igreja as pessoas dançam. Então, Deus vai te diminuir para que o Senhor se arrependa e só assim depois Ele vai te fazer crescer. Aí o pastor, olha irmã, me perdoe, mas a Bíblia não é contrário à dança. A senhora está dizendo que Deus vai fazer os irmãos da minha igreja saírem, né? Minha igreja perder membros por causa da dança? Ela, é Deus que está falando. Aí ele, né, humildemente saiu daquela situação. Mas qual foi o crivo que ele utilizou? Olha, assim não é palavra de Deus, porque vai contra. A Bíblia não condena a dança. Davi dançou diante do Senhor, então a nossa igreja lá tem a liberdade de dançar na presença do Senhor. E essa igreja, né, que estava com 150 pessoas na época, cresceu para centenas e dezenas de milhares de pessoas lá em Santarém. Hoje tem mais de 40, 50 mil pessoas para a glória de Deus. Amém? Então use o crivo da palavra de Deus para aquilo que você ouvir,
né? As pessoas talvez falando para você, ou até mesmo você falando. E o terceiro tópico dessa mensagem é que nós devemos exercitar em ouvir a vontade de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. É preciso exercício. Esse exercício e prática. Então nós já entendemos os requisitos, né? Quais são os requisitos? Eu preciso ser salvo, eu preciso ter o Espírito Santo dentro de mim, para poder ouvi-lo. E agora eu preciso então praticar, preciso exercitar. O fluxo dessa mensagem, dessa comunicação ocorre da seguinte forma: se o Espírito Santo está no meu espírito, é lá que ele vai falar. É lá no espírito que ele vai falar conosco. E o Espírito fala com o nosso espírito. Quando o nosso espírito fala, vai vir para a nossa mente, para a nossa alma. E a nossa mente vai entender na primeira pessoa, como se fosse eu mesmo falando comigo. Então o Espírito falou: olha, Débora, faz um bolo mole para o seu marido. Viu, Débora? O Espírito Santo falando com a Débora. Quem não entende o que é bolo mole, é um bolo lá do Ceará, né? Que o cearense gosta demais, né? E ela fez uma vez para mim, ela me agradou muito. Só que faz um tempo que ela não faz. Mas no dia que ela quis me agradar, rapaz, ela fez um bolo mole para mim. Ela disse assim: eu vou agradar meu marido. Eu vou fazer um bolo mole para ele. Ela foi na internet, viu a receita e fez um bolo mole muito gostoso para mim. Ficou muito bom. Aí já imagina o seguinte: o Espírito Santo fala com a Débora: Débora, faz um bolo mole para o seu marido. Aí ela vai ouvir assim, né? Eu vou fazer um bolo mole para o meu marido. Ou seja, a mensagem está lá no Espírito Santo com o Espírito dela, junto, né? Aí essa mensagem vai para onde? Para a alma dela. Aí a alma vai julgar, né? A alma vai raciocinar. A alma, será que foi o Espírito Santo falando comigo? Ela tem que ter a sensibilidade de... A mensagem vem na primeira pessoa. Ou seja, ela vai pensar que ela mesma... Pensando, eu devo fazer um bolo mole para o meu marido. Se viesse uma mensagem assim: olha, Débora, você deve fazer um bolo mole para o seu marido, talvez ela fosse mais fácil de discernir, né? Porque é alguém falando comigo, é o Deus falando comigo. Mas normalmente não é assim. A mensagem vem na primeira pessoa: olha, eu devo fazer um bolo mole. Estão entendendo? Então, se a gente ter esse discernimento de ouvir a voz de Deus, você vai ter os seus exercícios, os seus músculos exercitados, né, fortalecidos. Então nós precisamos fortalecer. Deixa eu fazer um paralelo aqui para você entender melhor, para a gente entender a diferença entre a voz de Deus e a voz do maligno. Exemplo: espírito de incredulidade é de Deus? Não é de Deus, é do maligno. Não estou achando que essa igreja não vai dar muito certo, não. Se é de Deus, é do diabo. É incredulidade, é do diabo. Espírito de fé: nossa, eu creio, essa igreja aqui vai estar lotada em nome de Jesus, de pessoas sedentas e buscando a presença de Deus. É Deus que está querendo falar com você. Espírito de desânimo: não estou muito afim de levantar hoje da cama, não. Hoje é domingo, podia dormir um pouquinho mais. Isso é desânimo. O espírito cheio de ânimo: nossa, hoje eu vou acordar empolgado para ir para a casa do Senhor. É Deus, com certeza é Deus. Espírito de crítica, espírito de apontamento, é do maligno. Espírito de compreensão é espírito de Deus. Espírito de divisão não é de Deus. O espírito de unidade, você está tendo pensamento que vai trazer unidade, é Deus que está falando com você. Espírito egoísta, muitas vezes todos nós somos pegos por pensamentos egoístas. Não, eu não vou fazer isso porque isso não vai trazer benefício para mim nenhum. Isso não traz nenhum benefício para mim. É pensamento egoísta. Não, eu vou abrir mão de algo. Um tempo que eu poderia ter para descansar, fazer alguma coisa, eu vou abrir mão e vou fazer algo em prol de outra pessoa. É Deus. Deus pode estar falando com você a respeito disso. Então, você, à medida que se exercita, está sensível e disponível para ouvir a voz do Espírito Santo, você vai crescer nessa intimidade. Amém? Então, nesse exercício, os textos que eu queria trazer para você é Provérbios 20, 27, que diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Existe um salmo também, Salmo 119, versículo 105, que diz: Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
existe um caminho a ser trilhado, decisões que nós precisamos tomar diariamente. As decisões corretas que nós iremos tomar é quando a gente deixa o Espírito Santo guiar a nossa vida. Outro texto importantíssimo a respeito de ouvir a voz do Espírito Santo está lá em Romanos 8. Se você puder abrir, eu gostaria que você abrisse aí na sua Bíblia. Romanos 8, versículo 14. Eu já tenho anotado aqui. Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que está dizendo o versículo 14? É um resumo do que a gente acabou de falar, né, durante a pregação. Ali diz que todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Você concorda comigo que eu posso dizer que existem filhos que não são guiados pelo Espírito Santo? Sim. Eu dei esse exemplo já aqui uma vez do conjunto das frutas e o conjunto das maçãs. Existem filhos de Deus, nasceu de novo, teve aquela experiência que eu expliquei, né? Aceitou Jesus, o Espírito Santo veio morar dentro de você, nasceu de novo. A pessoa, se morrer, vai para o céu. É filho de Deus. Só que tem filho de Deus que não quer, não se prontifica a querer ouvir a voz do Espírito Santo. Aí fica tomando decisão errada, fica sem propósito na vida, fica... Não é guiado. Quando a pessoa é guiada pelo Espírito Santo, a vida dela, não que a vida dela vá tudo bem, mas ela sabe qual é o propósito que ela tem. Ela sabe qual é o propósito que ela tem. Então, o conjunto das frutas, né, seria o conjunto dos filhos de Deus. E o conjunto das maçãs são os filhos de Deus que se deixam ser guiados pelo Espírito de Deus. Deixa eu ler uma frase aqui para você, ó, que está aqui, que eu vi recentemente. Eu vou abrir ainda. Até o final eu vou ler para você uma frase a respeito de propósito. Aqui, achei. Olha só. Maturidade é quando o propósito se torna alvo. É saber o que quer. Maturidade não é ficar atirando para todo lado. Maturidade é não negociar o seu destino, é não negociar o seu propósito. O pastor Costa Neto, lá de Fortaleza, falou. Então, quando a pessoa está madura, ela não negocia o propósito dela. Ela não negocia o chamado que ela teve, o propósito para o qual ela foi chamada. Você foi chamado para quê? Para fazer o quê? Então, você não negocia com outra coisa. Quando a pessoa sabe o que ela quer, ela não fica devaneando sobre opções, né? O que aparece aqui para mim fazer, eu vou fazer. Não, uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus, ela vai se tornar um nível de maturidade que pode vir a proposta que for, você não vai desviar do seu propósito, você vai conseguir permanecer firme nesse propósito. Então, queridos, versículo 16 ainda de Romanos 8, ratifica, né, o que a gente tem falado, que é o versículo 16 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É aquilo que eu falei, né, naquele ponto central. O Espírito Santo está lá no nosso espírito, testificando que somos filhos de Deus.